foram alunos de Maria Santina. Né? Aí. Eu não tive o privilégio diretamente de estudar, mas tinha as orientações em casa e as cobranças muito mais severas. Não teve uma professora na escola, mas teve em casa. Tinha a professora, eu tive o privilégio de ter a professora em casa, manhã, tarde e noite, porque era exigente. E a característica, Josélio, como é que era a professora, a dedicação dela como professora? Vadeilson, eu tenho um orgulho que me envaidece de ter o privilégio de ter tido as orientações, as primeiras orientações profissionais com mamãe. Mamãe foi uma professora para a época, não é? Além do seu tempo. Porque você imagine lá no início dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, uma professora com uma visão, uma professora cursista, ela estava terminando o projeto Logos 2, mas com uma visão de educação que ela teve. Eu acho que ela teve algum momento que ela estudou ali com Maria do Carmo, minha mãe, viu? Eu acredito que sim. Na questão do Logos. Acho que minha mãe falou. Professora Concido, do Mororó, professora Maria Oliveira, professora Osana, que hoje é professora aqui da creche, Osana Ribeiro. A professora Conci foi companheira de mãe. Pronto. Então, teve uma geração de professores que, na época, foram professores cursistas do Logos 2. Eu ainda lembro, José, muitos livros. Era um monte de revistinhas. Isso. Logos 1, Logos 2. E era por disciplina. Era como o que a gente atribui de cadeiras na universidade, da época da gente, né? A gente atribuía as cadeiras. Aqui as cozinhas rosas, azul, verde, né? E Maria Santina, ela tinha uma visão de educação além da época. O fazer pedagógico, a preocupação dela com o cotidiano, a rotina de sala de aula, era invejável. A pedagogia dela já era Já era. Para você ter uma ideia, houve uma época que o município de Boqueirão, os municípios aqui, houve uma formação em Alagoa Grande, que era uma capacitação para professores do Nordeste. O projeto chamava-se Projeto Nordeste, eu lembro como hoje, Projeto Nordeste. E mamãe foi participar em Alagoa Grande, que era voltado para professores de 1º ao 5º ano, que à época era de 1ª à 4ª série. Mas a ambição, a vontade de fazer, de acertar, como a mamãe trabalhava em outro município, ela participava durante o dia da formação, que era específica de professores do Projeto Nordeste, mas tinha outra equipe em Alagoa Grande participando de uma formação para a educação infantil, que à época chamava-se pré-escola. Como ela trabalhava no município de Queimadas, com a pré-escola, ela conquistou os professores, ela buscava material para a sua prática pedagógica de sala de aula com esses professores que estavam dando formação a outro público. Então, assim, foi uma professora com uma visão além da sua época. As oportunidades na época eram bem menores do que as de hoje, talvez ela com um nível de informação tivesse alcançado patamares bem elevados. Né? E interessante, Vadeus, que às vezes datas específicas dentro da escola, a gente até outro dia conversando, a gente brinca, a gente disse que lá em casa era o Projac. A casa se transformava no que a Globo tem de Projac, né? O Projac. Por quê? Porque os eventos que se realizava, festa das mães, festa da criança. Produção de material era lá. Toda lá. A casa se transformava num espaço de festa. E eram pessoas não só ligadas aos alunos, familiares, mas pessoas das circunvizinhas. Eu lembro que tinha até pessoas aqui de Barra que iam prestigiar. E para a época eram apresentações valiosas, né? Bem culturais, bem atrativas, que chamava a atenção, despertava a atenção das pessoas. Eram encenações como se fosse um teatro, o que a gente chama de teatro hoje. Calcule o valor cultural que isso tem, José. Você vê, por exemplo, se você encontrar alunos que estudaram com mamãe lá no Riachão, eles ainda têm fotos que às vezes uma toalha de mesa se transformava num figurino. Não é? Então, tudo isso era pensado minuciosamente. A criatividade. A adaptação. Toda a confecção do material. Isso. E, José, você é professor, você sabe disso. A gente vive tanto hoje do já pronto. Isso tinha um valor pedagógico muito grande, essa produção de material. Né? Era.
para a época, né, esse fazer, esse despertar. Eu acho que as pessoas ficavam mais sadias com isso. Mentalmente mais sadias. E as pessoas vivenciavam com mais fervor. Tinha mais paixão, né? Mais paixão. Existia a emoção de estar participando. O pai chegava na escola, via o filho, chamava-se as dramatizações da escola. Um pequeno desfile, os alunos no dia do índio, com peninhas de peru. Isso. Aconteceu um fato curioso. Eu era aluno aqui da escola cenecista, que antes era cenecista, que hoje é o estadual. Se eu não me engano, eu fazia sexta, sétima série, acho que era sexta série. E mamãe organizou a escola lá no Riachão e trouxe para participar do desfile. Que o desfile daqui só participava a escola Senec, que era uma escola que tinha 80, 100 alunos. E quando ela trouxe todos aquela, formou o desfile, as temáticas, as encenações, as apresentações, foi quem chamou a atenção no desfile da época. Na segunda-feira, quando eu cheguei na escola, eram os colegas. Mas, Jocélio, a escola da tua mãe fez sucesso, o pessoal aplaudiu muito, despertou o interesse, a curiosidade das pessoas, uma escola lá do sítio, fazer isso. E nós, que já éramos ginásio, para aquela época já maiores, não despertou essas apresentações. Então, ainda hoje tem fotos, registro de fotos lá da época e de pessoas que participaram. E o interessante, Vadeilson, de tudo isso, porque muitos desses alunos que foram de mamãe, né, teve uns que começaram com mamãe e terminaram comigo. E nesse intercâmbio, e muitos hoje são professores. Eu tenho o exemplo da minha cunhada, a professora Ivailda. Ivailda foi aluna de mamãe e no meio termo, quando a mamãe chegou a falecer, ela concluiu o fundamental comigo. Hoje é professora da rede municipal. Teve a influência. Teve a influência. A referência da e Ivailda foi uma das alunas que a gente tem até no álbum de fotografia, a participação nesses eventos. E o mais curioso, a mãe de Ivailda, minha comadre Inês, foi aluna de mamãe em Pedra d'Água. E fazia parte dessas dramatizações quando a mamãe ensinava lá em Pedra d'Água. Então você vê o ciclo, né, que acontece dentro da educação. E o quanto isso não foi enriquecedor, né, na formação de identidade, na formação de profissionais, como isso não foi importante. Demais. Para a nossa região. Imagina, Jocélio, tudo isso que você está dizendo, dentro do cenário da época, de tantas dificuldades, de tantas limitações, isso. Aí vem fundamentando o seu argumento que você disse. Ela era uma professora no tempo dela com a mentalidade de um tempo futuro. Um tempo futuro. Para você ter uma ideia, assim, quando eu assumi por problemas de saúde, em 1989, eu assumi a sala de aula. Ela precisou se afastar e eu assumi. Aos 16 anos eu assumi sala de aula. Mas tive toda a orientação dela, todo um encaminhamento, né, que ela sempre estava. Ela precisou de ir para o Rio e mesmo no Rio ela ficava cobrando. E as cobranças que ela fazia para a época, as mesmas preocupações que hoje, depois de 36 anos, a gente tem em sala de aula. A questão de leitura e interpretação, que o aluno não lê, o aluno não interpreta. São os mesmos problemas, né? Eu digo que é os mesmos mimimi da educação, não é? Eu lembro que assim, a preocupação dela na época, cuidado com o aluno de quarta série. Você não pode deixar o aluno de quarta série chegar a concluir, não ter o domínio das 4 operações. Hoje o que se cobra no Fundamental 2, a gente vê muita reclamação dos professores de matemática, é que o aluno não domina as operações. Cuidado com o aluno na leitura e na interpretação. Aluno de quarta série tem que saber ler e interpretar. E com os alunos de alfabetização. Porque como era uma escola multisseriado, não é específica de hoje, acredito que no município ainda tenha escola com multisseriado. Mas na minha época que eu assumi no Riachão, era uma escola multisseriada. Era 60 alunos, alfabetização de primeira a quarta série. Eu dividi em 2 turnos o horário para atender a alfabetização primeira série, que era mais minucioso o processo do alfabetizar, e segunda, terceira e quarta série em outro momento. E nesse meio, na escola não tinha merendeira, não tinha zeladora, quem tinha que fazer éramos nós. Então isso todo foi um processo que mamãe deixou e a gente teve que dar continuidade. Ela nesse período aí, Jocélio, ela
Você não assumiu porque ela partiu, né? Não, eu assumi por motivo de saúde. Ela foi fazer um tratamento. Ela foi fazer um tratamento, ela precisou fazer um tratamento e com aquela esperança que iria ficar, que voltava, tal, mas infelizmente não conseguiu. Ela já fez 2 cirurgias aqui na Paraíba e fez a terceira no Rio. Só que quando ela chegou no Rio já estava muito avançado o processo, então já não foi mais possível. E ela tem que característica, sério, o problema dela? Foi garganta. É na garganta? Foi na garganta. A velha história, a professora surgiu um nódulo e acho que agosto, setembro, mas ela com aquela preocupação. Para não prejudicar meus alunos, eu vou terminar o ano letivo e quando for no período de férias vou procurar o médico. Aí foi nesse período de deixar para procurar o médico em janeiro que ele foi mais agressivo. Né? Fez cirurgia aqui na Paraíba, fez um em Campina Grande, fez um em João Pessoa, mas já estava mais avançado. Aí não foi. Aí foi para o Rio ainda. Foi para o Rio. De certa forma, acho que ela lutou com todas as forças que ela tinha, porque ela era muito persistente. O que tinha de recurso ela procurou? Procurou e teve muita ajuda, tanto a rede, os professores da rede municipal de Boqueirão, os professores da rede municipal de Queimadas. Naquela época tudo era mais difícil, o acesso à informação. Uma viagem dessa, imagina. Ela foi de ônibus, para você ter uma ideia, foi de ônibus. Nesse tempo avião era E ela foi tão forte, a professora foi tão forte que ela chegou no Rio, você sabe, né, existe toda uma questão de preconceito cultural. Quando ela chegou no Rio, foram 6 médicos que acompanhou o tratamento, o procedimento. Ela passou 8 meses no Rio. E no período da cirurgia que ela fez no Rio, tinha uma pernambucana, uma médica de Recife, e os outros mais do Rio. E eles sempre mexiam com o sotaque, né? Ela deu uma chamada lá em um médico. Respeite minha cultura, respeite meu povo, respeite minha gente. Aí a médica de Recife, mexa com a conterrânea. E ela contava isso como se fosse uma defesa do Nordeste, das nossas raízes. E ela era tão forte que o mesmo tratamento que ela poderia fazer no Rio, poderia ser feito aqui, que era a quimioterapia. E ela fez um teste no Rio, andar de coletivo. Ela saiu do centro do Rio e foi para Caxias. Ela disse, se eu não sentir nada, eu posso viajar. E foi assim que ela fez. Eu lembro, Valdez, como hoje, que um feriado era novembro, aquele feriado de 15 de novembro. O feriado era na quinta-feira. Qual o ano, Josélio? 90. 1990. 1990 eu fazia a 8ª série aqui. E você lembra que em 90 nós não tínhamos um celular, era a Telpa e alguns ramais aqui em Barra. E o motorista que transportava os alunos, ele estudava o médio em Queimadas. E quando terminava as aulas na escola, nós ficávamos esperando ele chegar. Então a gente vinha ali para onde hoje é aquela academia de saúde. Nós ficávamos ali conversando, brincando, tal, e veio a ligação. E ela ligou para avisar que estava vindo do Rio, viajava no outro dia. Eu lembro como hoje ela ligou. Josélio, olha, mamãe, eu estou viajando amanhã, era um feriado, era na quinta, 15 de novembro, na sexta, aquele velho imprensado, sábado ela chegava. Cuidado para quando for passar para a vovó, não passar a informação repentina. Tenha cuidado quando for falar com sua avó, porque a vovó era muito ansiosa, tinha uma certa idade, e converse com seus irmãos. Mamãe chega sábado. Isso foi uma alegria imensa, porque a gente tinha recebido informação de que ela ia para o Rio, mas não voltava. Imagine, eu com 16 anos, 17 anos, com irmãos pequenos, e ouvi isso das pessoas. Sua mãe está indo para o Rio, mas ela não volta. E nem vocês vão ter condições de trazer. E ela foi forte o suficiente e veio. Quando ela retornou, José? Retornou. Ela veio com 30 dias de cirurgia do Rio. Ela veio. Depois de fazer esse teste para Caxias. Para Caxias, ela viu que estava forte o suficiente e ela disse: eu vou voltar para Paraíba porque eu vou cuidar dos meus filhos. Sim, e não, no momento da cirurgia lá no Rio, ela olhou para os médicos e disse: faça o que for possível.
mas eu tenho 5 filhos para criar. Aí os médicos disseram que foi feito possível, porque já estava muito enraizado. Então não tinha como fazer todo o procedimento, porque poderia atingir outros órgãos, cérebro, essas coisas. E ela veio. E eu lembro que quando eu cheguei na sexta, parece que o tempo não passava. De chegar o sábado. Eu fui na sexta-feira para Pedra d'Água, que vovó morava em Pedra d'Água, meus irmãos já sabiam, e eu cheguei na sexta tarde em Pedra d'Água e parece que o sentido de mãe. Minha avó disse: o que é que está acontecendo? Maria, como é que está? Eu disse: não, vovó, mamãe está bem, com aquela vontade de dizer que mamãe chegava no outro dia, mas não podia dizer repentinamente, né? Aí quando certo tempo, passou um tempo, não, você tem alguma coisa para me dizer. Parece que a vovó sentia que algo estava para acontecer. Aí chegou um determinado momento: vovó, mamãe está bem, mamãe chega amanhã. Vadeus, depois disso, foram umas 7, 8 horas da noite, até o outro dia, todo o ônibus que passava dava a impressão que era Itapemirim que estava chegando. Porque era uma ansiedade, era uma... E você já na... E nós lá. E deu 7, deu 8 da manhã e deu 9, quando foi mais ou menos umas 9, 10 horas, aquela parte onde hoje é aquela âncora de saúde de Pedra d'Água. O que era de comadre, de afilhados, todos esperando, vovô, vovó, a gente, os filhos, estavam lá. E chegou a Itapemirim e ela desceu. E eu lembro como hoje, que faz aquela familiaridade dentro do ônibus, e no caminho um senhor de Fagundes surtou. E o motorista não quis parar em Pedra d'Água, porque ele tomou uma medicação em Caruaru e tinha que tirar direto para Campina. E ela pediu por tudo no mundo que ele parasse, porque ela já estava extasada de viagem, né, cirurgiada. E ela desceu. Eu lembro que elas tinham umas senhoras lá no ônibus, e ela disse: ó, a gente ficou muito emocionada, a gente não imaginava que ela chegava e disse: olha, não quero choro. Abaixo dos poderes de Deus eu estou curada. Aí disse: olha, isso aqui é meu filho, isso aqui é professor, isso aqui é meus filhos. E aquela alegria. Eu não acreditava que eu estava diante de mamãe, ela voltando do Rio depois de 8 meses, e as coisas que a gente ouvia das pessoas. Então ela assim, ela lutou até o último minuto. E era a característica dela, de ser uma pessoa de lutar, de acreditar, de buscar. Ela é muito persistente. Ela nasceu 31 de novembro, o aniversário dela é 30 de novembro. Ela faleceu em 8 de junho de 91. Ela faleceu com 41 anos. Ela nasceu em 50. É 41, né? O mês que ela morreu, você lembra? Junho. Em junho, isso mesmo. 8 de junho. Então ela era de 50, né? Em 91 ela completaria em 30 de novembro 41 anos. Me fugiu agora, mas foi.